Em abril de 2010, um homem de 65 anos chamado Liu Xiuyun desapareceu misteriosamente na pequena vila rural de Xinhua, localizado no norte da China. Inicialmente, a polícia não deu muita importância, acreditando que Liu havia apenas se mudado para outro lugar em busca de um emprego melhor. No entanto, apenas 3 dias depois, o irmão de Liu também desapareceu de forma misteriosa. A partir desse ponto, a polícia percebeu que a situação era grave e, ao iniciar as investigações, descobriram mais do que esperavam. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E finalmente a minha câmera foi consertada e agora ela volta para cá, aqui para o CLT. Eu vou colocar essa bichinha aí para trabalhar e vou gravar novamente os vídeos como eles costumavam ser antigamente. Bom pessoal, mas vamos ao que interessa. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito da Su Hong, uma criminosa chinesa que, apesar de ter tirado a vida de algumas pessoas lá na China, a população do país, uma parte da população do país ficou do lado dela. E algumas pessoas até pediram a absolvição da mesma. A história da Su Hong, pessoal, ela é bem triste, vocês vão ver aqui no decorrer da história. E eu acho que por conta disso, muita gente acabou se compadecendo e meio que ficou do lado dela. Mas, se vocês quiserem entender melhor essa história, eu peço para vocês que fiquem comigo aqui até o final. E como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Em 27 de abril de 2010, um grupo de trabalhadores da construção civil da vila de Xinhua, localizada em Heilongjiang, na China, estava iniciando seu horário de almoço. Contudo, eles ficaram irritados, porque a cantina onde costumavam comer ainda estava fechada. O grupo de trabalhadores então decidiu procurar o cozinheiro para saber o motivo da demora. Eles procuraram em vários lugares da cantina, na cozinha, na despensa, mas não havia nenhum sinal do cozinheiro. Esse cozinheiro era um homem de 65 anos, chamado Liu Xiuyun. Liu era o mais velho de sua família e, devido a isso, recebeu o apelido de Liu Boss. Como o grupo de trabalhadores não encontrou Liu em nenhum lugar da obra, um deles decidiu ir até a casa dele para ver se ele estava lá. Eles pensaram que talvez o homem tivesse faltado ao trabalho por algum motivo e não avisou por ter tido algum problema. Ao chegar na casa de Liu, o trabalhador se deparou com a porta da frente entreaberta. Ele chamou várias vezes pelo nome de Liu, mas ninguém respondeu. Ele então entrou na casa e, embora as luzes estivessem acesas, não havia ninguém lá, e dessa forma ele saiu de mãos vazias. Depois disso, ninguém mais soube do paradeiro de Liu Xiuyun. Aquele seria o terceiro dia de trabalho de Liu. Ele estava desempregado havia vários anos, e devido à sua idade avançada, quase ninguém queria lhe oferecer uma oportunidade de emprego. De acordo com pessoas próximas, Liu teve muita sorte em conseguir um emprego de cozinheiro nessa obra de construção civil, e ele estava muito feliz por isso. Ele havia se divorciado aos 45 anos e desde então morava sozinho. Liu Laoliu, o irmão de Liu Xiuyun, de 49 anos, foi o primeiro membro da família a tomar conhecimento do desaparecimento dele. Laoliu procurou o irmão em vários lugares que ele costumava frequentar, mas não o encontrou em lugar nenhum. Depois de passar a tarde inteira procurando pelo irmão, Laoliu decidiu ir à delegacia para registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. A polícia, por sua vez, não demonstrou muito interesse pelo caso, mal procurou por Liu e muito menos emitiu um alerta de desaparecimento. Enquanto isso, Laoliu, o irmão do desaparecido, voltou para casa e, confiando na polícia, esperou por novidades. Foi então que algo estranho aconteceu. Laoliu, irmão de Liu, também desapareceu e ninguém mais o viu. No dia 29 de abril, alguns amigos de Laoliu foram até a casa dele, pois haviam combinado de fazer algo juntos. Ao chegarem à casa de Laoliu, eles entraram sem chamar, pois era comum fazerem isso devido à longa amizade e porque Laoliu permitia. Eles encontraram a casa vazia, apesar das luzes estarem acesas, da mesma forma como o trabalhador da construção havia encontrado a casa de Liu dias antes. Os amigos de Laoliu o procuraram nos cômodos da casa, mas não havia nenhum sinal dele. Eles então decidiram ligar para o celular dele, mas o telefone estava desligado, algo incomum,
pois Lao Liu nunca desligava seu celular. Como já mencionei, a polícia não demonstrou muito interesse pelo caso de Liu. Eles tinham a teoria de que o homem havia saído de sua vila sem avisar a família para buscar uma oportunidade de emprego melhor. A polícia acreditava que em poucos dias Liu retornaria para casa e tudo se resolveria. No entanto, após o desaparecimento de Lao Liu, as autoridades da vila de Xinghua acharam muito estranho dois irmãos sumirem em um intervalo de 3 dias. Além disso, dias se passaram e não houve nenhuma notícia sobre Liu, o primeiro irmão a desaparecer. A partir desse ponto, os policiais perceberam que a situação era grave e decidiram investigar. Inicialmente, eles entraram em contato com todos os policiais das vilas mais próximas para saber se houve alguma ocorrência envolvendo Liu e seu irmão Lao Liu. Eles também compartilharam informações sobre os dois homens. As autoridades das vilas próximas informaram que não houve nenhuma ocorrência envolvendo os dois irmãos. Apesar de não obterem uma pista inicial, os policiais da vila de Xinghua continuaram investigando o desaparecimento de Liu e Lao Liu. No dia 7 de maio de 2010, 10 dias após o desaparecimento de Liu Shuyun e 7 dias após o desaparecimento de Lao Liu, as autoridades da vila de Xinghua, juntamente com as autoridades das vilas vizinhas, formaram uma força-tarefa para investigar o caso. Como já mencionei, Liu tinha 65 anos e, de acordo com pessoas próximas, ele não gostava muito de aparelhos digitais e, por isso, não tinha um celular. Ele também era um pouco reservado, não gostava de sair muito e tinha poucos amigos. Já o outro irmão, Lao Liu, era mais sociável, conhecia muitas pessoas na vila e tinha mais amigos. Diferente do irmão mais velho, Lao Liu gostava de aparelhos digitais, tinha um celular e o usava constantemente. Pensando nisso, a força-tarefa decidiu rastrear o celular de Lao Liu. As autoridades obtiveram os registros e contas do celular dele. Esses registros mostraram que, antes de desaparecer, Lao Liu fez várias ligações e também recebeu muitas, mas isso parou no dia exato em que ele sumiu. Após examinar número por número dos registros telefônicos de Lao Liu, a polícia se interessou por um número específico entre seus contatos. Para esse número em questão, Lao Liu ligou 2 vezes. Essas 2 ligações foram feitas em 29 de abril, o dia em que ele desapareceu. Esse número pertencia a Su Hong, uma médica local e proprietária da clínica médica da vila. Su Hong havia se mudado para a vila há 9 anos. Seus pais já moravam na vila, e quando faleceram, ela herdou a casa deles. Nos finais de semana, Su Hong ficava nessa casa que pertencia aos pais dela. Ela morava com a filha, mas nos dias de semana ficava em outra casa que pertencia aos seus irmãos para cuidar de seus 3 sobrinhos. A polícia foi até a casa de Su Hong para perguntar a ela sobre as ligações feitas por Lao Liu. Ela disse aos policiais que, no ano passado, 2009, ela havia pego um empréstimo de 5.000 yuans com Liu e 10.000 yuans com Lao Liu. Segundo ela usou esse dinheiro para pagar o tratamento médico de um dos seus sobrinhos. Ela afirmou que ligou para Lao Liu para que ele pudesse ir buscar o dinheiro que ela estava devendo a ele. Su Hong disse que, após pagar Lao Liu, ele agradeceu e foi embora. Em relação a Liu, o irmão mais velho, Su Hong disse que já o havia pago meses antes. Os policiais conversaram com vários vizinhos da mulher para verificar se a história era verdadeira. Como a vila era pequena, muitos moradores sabiam quase tudo sobre a vida uns dos outros, e com isso, a polícia esperava obter informações relevantes sobre a relação de Su Hong com os irmãos desaparecidos. Todos os vizinhos entrevistados pela polícia confirmaram a história e disseram que Su Hong era uma mulher de bom caráter. Após falar com Su Hong, os policiais decidiram realizar novas buscas. Essas buscas foram feitas na vila de Xinghua e também nas vilas vizinhas, em um raio de 50 quilômetros. Os policiais também se concentraram em investigar pessoas que não eram residentes da vila, ou seja, forasteiros que estavam trabalhando ou visitando parentes. No total, foram 3 dias de investigações e buscas pela força-tarefa, que, apesar de todo o esforço, não encontrou nada. Somente no dia 10 de maio, uma nova pista surgiu. A irmã de Liu e Lao Liu foi até a polícia dizendo que havia recebido uma mensagem de texto cujo conteúdo estava relacionado ao desaparecimento dos 2 irmãos.
Essa mensagem supostamente havia sido enviada por Lao Liu e dizia o seguinte: Deixe-me ser honesto com você. Eu acidentalmente tirei a vida de Liu. Eu disse que estava indo para Shandong para ver o filho dele, e ele ficou nervoso, dizendo que não era para fazer isso. Eu estava bêbado e nós brigamos. Ele se levantou e veio para cima de mim. Então, para me defender, eu o empurrei. Ele caiu e bateu com a cabeça no batente da porta, falecendo. Com medo, levei o corpo dele para outro lugar e fugi. Após analisarem o conteúdo dessa mensagem, os policiais decidiram realizar uma perícia minuciosa nas casas de Liu e Lao Liu. Segundo as autoridades, se a mensagem fosse verdadeira, haveria vestígios nas casas que confirmariam a briga entre os irmãos. Durante essa perícia, os policiais utilizaram luminol na tentativa de encontrar vestígios de sangue. Eles também buscaram impressões digitais de Lao Liu na casa de Liu e vice-versa. Após 2 dias de perícia, a polícia não encontrou nenhum vestígio de sangue, nem impressões digitais. Além disso, ambas as casas estavam arrumadas e não havia sinais de luta em nenhuma delas. Ainda durante a investigação nas casas, os policiais encontraram a quantia de 3.000 yuans na casa de Lao Liu, o que era estranho, pois, se ele realmente tivesse fugido, certamente precisaria desse dinheiro e não o deixaria para trás. Com isso, a polícia concluiu que o conteúdo da mensagem era falso. Alguém estava tentando despistar as autoridades, e era provável que os irmãos já não estivessem mais vivos. A própria irmã de Liu e Lao Liu disse aos policiais que, apesar de a mensagem ter vindo do celular dele, a forma como estava escrita era muito diferente de como seu irmão costumava escrever. Segundo ela, Lao Liu não teve uma educação adequada, e por isso cometia muitos erros de escrita, ao contrário da mensagem, que estava escrita de forma impecável. As autoridades tentaram ligar para o celular de Lao Liu, mas ele estava novamente desligado. Quem quer que estivesse com o celular apenas o ligou, enviou a mensagem e depois o desligou novamente. No decorrer daquela semana, o celular foi ligado mais uma vez e enviou a mesma mensagem de texto 10 vezes para diferentes pessoas, entre amigos e familiares dos 2 irmãos. Poucos dias depois, uma nova mensagem vinda do celular de Lao Liu foi enviada para as mesmas pessoas. Nessa mensagem, Lao Liu admitia ter agido sozinho e que tudo foi um acidente. A mensagem era curta, o que levou os policiais a terem certeza de que Lao Liu não era o autor das mensagens. Para as autoridades, aquilo não fazia o menor sentido. Parecia que alguém estava desesperadamente tentando despistar a polícia. Na mesma semana, um dos irmãos de Liu e Lao Liu foi até a polícia e disse que se lembrou de algo estranho que seu irmão lhe contou antes de desaparecer, algo que talvez ajudasse nas investigações. Segundo ele, Lao Liu estava em casa, tinha bebido um pouco e em certo momento disse: "Se algo acontecer comigo, a responsável será Su Hong." No dia 19 de maio, a polícia voltou à casa de Su Hong e desta vez a tratou como suspeita. Su Hong respondeu a todas as perguntas dos policiais com muita calma e naturalidade. No entanto, quando a polícia perguntou a ela se possuía algum tipo de despensa para armazenar seus pertences, a mulher começou a ficar nervosa e disse que não. Os policiais notaram o nervosismo da mulher e acharam estranho ela dizer que não tinha, já que era comum todos na vila terem uma despensa para armazenar alimentos durante o inverno. A vila de Xinghua está localizada no norte da China, em uma região que faz bastante frio no inverno, e não ter uma despensa em casa era inconcebível para os moradores. Após perceberem o nervosismo de Su Hong e acharem estranho ela não possuir uma despensa, os policiais, desconfiados, decidiram fazer uma busca na propriedade. Eles vasculharam toda a casa e, ao chegarem no quintal, encontraram uma entrada para um porão escondida sob uma pilha de ervas daninhas. Assim que os policiais abriram a entrada do porão, sentiram um mau cheiro muito forte vindo de dentro. O porão claramente não estava sendo limpo há algum tempo e parecia estar fechado há semanas. Devido ao odor insuportável, os policiais não conseguiram passar da entrada. Eles precisaram solicitar que outra equipe policial trouxesse máscaras de gás para poderem continuar. Nesse meio tempo, ao ver que os policiais iriam entrar e vasculhar o porão, Su Hong se desesperou e tentou impedir que prosseguissem,
mas os policiais a avisaram que, se ela não permitisse, seria presa. Assim que as máscaras de gás chegaram, os policiais começaram a descer ao porão. No meio do caminho, depararam-se com muito lixo, sacos plásticos vazios, roupas e até fezes humanas. O chão do porão não era concretado e a terra estava remexida. Percebendo que algo havia sido enterrado ali, os policiais decidiram escavar o local. Em pouco tempo, encontraram 2 sacos plásticos grandes, um azul e outro verde. Como suspeitavam, havia 2 corpos, um em cada saco. Os policiais removeram os sacos do porão e os colocaram no quintal. Apesar dos corpos estarem em avançado estado de decomposição, as autoridades conseguiram identificá-los como sendo os irmãos Liu e Lao Liu. Su Hong foi rapidamente presa, e logo a notícia se espalhou pela vila, onde muitos não acreditaram que ela fosse a culpada. Alguns moradores, inclusive, recusaram-se a acreditar, dizendo que tudo provavelmente não passava de um mal-entendido. Após os corpos serem encaminhados para a autópsia, foi inicialmente constatado que ambos os irmãos haviam sido sufocados. Su Hong foi levada para interrogatório e, em pouco tempo, confessou os crimes. Segundo ela, agiu em legítima defesa. Ela explicou que não havia pago o valor do empréstimo que pegou dos irmãos porque estava sem condições financeiras. Devido a isso, os irmãos iam várias vezes em sua casa e também em sua clínica cobrar. Em dado momento, eles teriam proposto para ela que, já que ela não tinha dinheiro, poderia pagar de outra forma, no caso tendo relações com eles. Su Hong disse que aceitou a proposta dos irmãos, mas depois se arrependeu e quis desistir, mas eles teriam dito que era tarde demais e que ela iria pagar a dívida dessa forma. A mulher disse que, conforme foi tendo relações com os irmãos nos dias posteriores, ela foi se sentindo um lixo e começou desesperadamente a procurar por uma saída. Segundo ela, a sua vida piorava cada dia. Ainda segundo ela, Liu, o irmão mais velho, se apaixonou por uma mulher de fora da vila e estava fazendo planos de se casar com ela. Desse modo, ele teria dito para Su Hong que iria parar de ter relações com ela, com a condição de que ela pagasse toda a sua dívida e com juros. No dia 26 de abril de 2010, Su Hong convidou Liu para ir em sua casa, dizendo que tinha o dinheiro para pagá-lo. Antes de Liu chegar, a mulher esmagou 16 comprimidos para dormir até virar pó, e depois os colocou em 2 cápsulas. Assim que Liu chegou, ela o convenceu a tomar o remédio dizendo que aquilo era Viagra, e que ela queria se deitar com ele. Liu ficou animado, e pouco tempo depois de tomar o remédio, ele desmaiou. Su Hong então pegou uma corda e sufocou o homem. Depois, ela enrolou o corpo dele em um lençol e amarrou o lençol com uma corda. 3 dias depois, ela usou o mesmo método com Lao Liu, e assim como fez com o irmão dele, também tirou a vida do homem. Su Hong concluiu o crime descartando os corpos dos 2 irmãos no porão da família. Parecia que o crime estava solucionado. A polícia encontrou os corpos. Su Hong confessou e ela já estava presa. No entanto, o caso ainda não havia acabado. Vocês lembram das fezes humanas que eu mencionei que haviam no porão? Pois bem, após uma análise, a polícia concluiu que aquelas fezes estavam ali há muito mais tempo que os corpos dos irmãos. De início, a polícia acreditava que, de alguma maneira, Su Hong manteve os 2 irmãos em cativeiro no porão, os alimentando antes de tirar a vida deles. Mas em sua confissão, Su Hong não mencionou nada disso. Então, de quem eram aquelas fezes? É aqui que a história fica mais macabra ainda. A polícia fez uma perícia minuciosa no porão em que os corpos das vítimas foram encontrados. Eles retiraram todo o lixo, limparam o local e decidiram escavar mais um pouco. E foi durante essa nova escavação que eles encontraram um esqueleto humano. O esqueleto pertencia a uma mulher e estava lá há bastante tempo. Assim como fizeram com os corpos dos 2 irmãos, a polícia também removeu o esqueleto do porão e o levou para uma análise. Foram coletadas amostras de DNA, que mais tarde foram comparadas com as de familiares de pessoas desaparecidas da região. Os resultados chegaram rapidamente e foi descoberto que o esqueleto pertencia a uma mulher chamada Li Shueyin, que era cunhada de Su Hong. Após essa descoberta, os policiais levaram Su Hong novamente para o interrogatório.
Ela foi questionada diversas vezes sobre o esqueleto encontrado em seu porão, mas a mulher dizia que não sabia de nada. Somente depois de 2 dias de interrogatório foi que Su Hong decidiu confessar esse outro crime, cuja vítima era Li Shui-yin. Os psiquiatras que avaliaram Su Hong disseram que acontecimentos anteriores em sua vida foram um grande fator para ela ter se tornado uma criminosa. Su Hong nasceu em 1970 em Ning'an, uma cidade com um pouco mais de 400 mil habitantes localizada no norte da China. Ela tinha um irmão e uma irmã mais novos, e era ela quem, sob as ordens dos pais, além de cuidar dos irmãos, também tinha que fazer a maior parte das tarefas domésticas. Na escola, Su Hong estudou para se tornar médica e, em 1986, matriculou-se na Ning'an Health School. Após a formatura, foi designada para trabalhar como estagiária no Second People's Hospital. Seu tempo nesse hospital foi curto, pois em 1990 ela deixou o cargo e foi para a vila de Xinghua, onde abriu uma pequena clínica. Em 1994, Su Hong se casou com seu namorado do colégio. Essa decisão não foi bem aceita pela sua família, pois ela desistiu da carreira como médica por causa desse casamento. Depois de se casar, Su Hong mudou-se para a casa do marido, em uma vila diferente. O casamento deles, desde o início, se mostrou instável. O marido não era fiel e a traiu com várias mulheres. Quando soube, Su Hong quis se divorciar dele, mas os seus pais a convenceram a não fazer isso. O divórcio era fortemente desaprovado na região e provavelmente arruinaria a reputação de Su Hong e atrasaria a sua vida. Posteriormente, ela ficou grávida do marido, era uma menina, e acreditava que o nascimento da filha iria salvar o casamento deles. Mas em vez disso, o marido de Su Hong foi totalmente indiferente à filha e deixou todos os cuidados nas mãos da mulher. Quando a filha de Su Hong tinha 9 meses de idade, o seu marido deixou a vila para ir trabalhar no sul da China. Como toda a fonte de renda da família vinha do salário dele e agora ele estava praticamente do outro lado da China, Su Hong ficou sem fonte de renda, já que o seu marido não lhe mandava dinheiro quando ela precisava. Devido a isso, Su Hong então pegou a sua filha e voltou para a vila de Xinghua, onde reabriu a sua clínica. Em Xinghua, além de ter que administrar a sua clínica, ela também teve que cuidar dos seus pais e de seus sobrinhos e sobrinhas, já que os seus irmãos, assim como o marido dela, também foram trabalhar no sul da China. A clínica não rendia dinheiro o suficiente para sustentar tantas pessoas e, eventualmente, ela também teve que ir trabalhar em uma fazenda para conseguir mais dinheiro. No ano de 2001, Su Hong soube por meio de outras pessoas que, enquanto trabalhava no sul da China, o seu marido começou um relacionamento com uma mulher local. O marido dela e essa mulher estavam morando juntos e esperavam um filho. Esta foi a gota d'água para Su Hong, que se divorciou do marido e decidiu que iria reconstruir a sua vida em Xinghua. Em fevereiro de 2003, a irmã de Su Hong voltou para a vila de Xinghua e a procurou dizendo que estava com muito medo do marido. A irmã de Su Hong era casada com Yan Bingtao e queria se divorciar dele. Os dois haviam tido uma discussão por um motivo banal, mas mesmo assim, Bingtao foi para cima dela e a agrediu. Ao voltar para a vila de Xinghua, a irmã de Su Hong tentou se esconder na casa dela, mas Bingtao foi atrás da mulher. Su Hong tentou convencer Bingtao a ir embora, mas ele se recusou. O homem disse para Su Hong que se ela não devolvesse a esposa dele, ela e sua família iriam pagar caro. Su Hong ficou revoltada com essa ameaça e, em um momento de pura raiva, ela pegou uma garrafa e jogou na cabeça de Bingtao. Um ferimento profundo se abriu na cabeça do homem que caiu no chão e sangrou até falecer. Desesperada, Su Hong ligou rapidamente para o seu pai e contou tudo o que aconteceu. O pai de Su Hong foi até a casa dela e disse que não era para ela se preocupar, pois ele cuidaria de tudo. O pai de Su Hong arrastou o corpo de Bingtao para fora da casa e o colocou próximo a um trator. Depois ele pegou gasolina e derramou sobre todo o corpo do homem. Ele então cobriu o corpo com uma pilha de ervas daninhas e ateou fogo. Su Hong afirmou às autoridades que não viu o que aconteceu depois e que não sabia o que havia acontecido com os restos mortais de Bingtao.
Após o pai de Su-hong ter se livrado do que sobrou de Bingtao, ela usou o celular da vítima para enviar uma mensagem de texto para a família dele, se passando por ele, para dizer que iria trabalhar no sul do país e que só retornaria quando juntasse bastante dinheiro. A mensagem foi tão convincente que a família do homem nunca relatou o seu desaparecimento para as autoridades. Em novembro de 2005, Lee Shueying, a cunhada de Su-hong, que era casada com o irmão dela, voltou para a vila de Xinghua, depois que o seu contrato de trabalho em Ningbo terminou. Lembrando que foi o esqueleto de Lee Shueying que a polícia encontrou no porão de Su-hong em 2010. O reencontro entre Su-hong e a sua cunhada Lee Shueying não foi muito bom. Lee Shueying pediu 10 mil yuans emprestados a Su-hong, que ao se recusar, foi xingada por Lee. Mais tarde, no mesmo dia, a mãe de Su-hong disse para ela que Lee Shueying estava tendo um caso, e isso iria manchar o nome da família. Su-hong, que já estava com muita raiva da cunhada, pensou em um jeito de dar um fim nisso. Quando já era de noite, Lee Shueying estava dormindo na casa de Su-hong. Su-hong então pegou uma corda e começou a sufocar a cunhada até ela ficar inconsciente. Com Lee Shueying inconsciente, Su-hong a jogou no porão de sua casa e depois o trancou. Ela colocou alguns cobertores e sacos de lixo na pequena entrada que dava acesso ao porão para abafar os sons dos gritos da cunhada quando ela acordasse. Su-hong manteve Lee Shueying trancada no porão, alimentando-a de maneira esporádica por alguns dias. Depois, decidiu acabar com tudo, colocando uma mistura de medicamentos na comida de Lee Shueying, o que resultou na morte da mulher. Com Lee Shueying já sem vida, Su-hong cavou um buraco bem fundo no porão e a enterrou. Para despistar os familiares de Lee Shueying, Su-hong usou a mesma estratégia que havia usado com Bingtao. No entanto, em vez de enviar uma mensagem de texto com um celular, ela escreveu uma carta se passando pela cunhada e deixou a carta na casa da família dela. A carta afirmava que Lee Shueying havia fugido da vila com seu amante para viver e trabalhar em uma cidade grande não especificada. A carta deixava claro que ninguém deveria procurá-la, pois ela queria ser feliz. Como muitas pessoas na vila, inclusive os familiares de Lee Shueying, sabiam do caso extraconjugal que ela estava tendo, ninguém suspeitou da carta. Assim, ninguém se preocupou em verificar se aquilo era verdade ou não. Para mascarar o cheiro de decomposição que começou a exalar do porão, Su-hong passou a descartar lixo orgânico lá, para que ninguém desconfiasse. A mãe de Su-hong faleceu em 2006 e seu pai em 2008. O pai de Su-hong era o único que sabia onde estavam os restos mortais de Bingtao. Assim, o corpo do homem nunca foi encontrado. Su-hong provavelmente nunca teria sido pega se não fossem os desaparecimentos dos irmãos Liu e Lao Liu, que foram devidamente investigados. Depois que sua história se tornou pública e foi amplamente comentada nos noticiários em toda a China, muitas pessoas sentiram imensa simpatia por ela. Essas mesmas pessoas esperavam que ela recebesse uma sentença leve. Já Su-hong, por outro lado, queria ser condenada à pena máxima, que era a pena capital. Em uma declaração, ela disse que era melhor partir deste mundo do que ser libertada e ter que enfrentar o julgamento das pessoas, que saberiam o que ela fez apenas ao olhar para ela. Em janeiro de 2011, ocorreu o julgamento de Su-hong e ela foi rapidamente considerada culpada. A mulher não fez nenhuma tentativa de se defender e confessou todos os seus crimes. Ela declarou perante o tribunal que a única coisa que a preocupava era como ficariam sua filha e seus sobrinhos, a quem ela havia cuidado, como se fossem seus próprios filhos. Por fim, o tribunal da cidade de Mudanjiang condenou Su-hong à pena capital. Em 10 de fevereiro de 2012, Su-hong foi executada. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.